Olá, gente. Estamos aqui para mais um capítulo do livro Sempre Pode Piorar ou A Arte de Ser Infeliz do Paul Václavic. Como eu tenho falado em todos os vídeos, esse livro é muitíssimo interessante e nele o Paul Václavic faz um manual sobre como ser infeliz. Acaba que o resultado desse livro são vários capítulos, onde cada um deles é uma lição sobre como produzir infelicidade de uma certa maneira. O interessante é que todos nós, quando lemos este livro, nos identificamos com algum dos comportamentos que ele descreve. Mas ele escreve como se fosse realmente um livro para você se tornar mais infeliz, como se realmente fosse um curso. Ele até usa uma linguagem assim. Tem pessoas que não fazem isso, mas tipo, né, elas são menores, mas são inferiores e tal. Então é bem interessante a leitura. É um livro relativamente curto, né? E é um livro com bastante sabedoria. Super recomendo. Então, o capítulo que nós vamos trabalhar hoje é altruísmo. Será? Neste capítulo ele vai falar a respeito, uma continuação, na verdade, de um pensamento que ele está desenvolvendo aqui ao longo dos últimos capítulos, e neste momento ele vai pegar a questão do altruísmo para analisar. Então ele diz: naturalmente, quem ama está disposto a ajudar ao seu amado. Ser prestativo é algo especialmente nobre e bom, mesmo quando não existe nenhum vínculo amoroso, por exemplo, em relação a um estranho. Ajuda desinteressada é, segundo consta, um nobre ideal e traz em si mesma sua própria recompensa. Isso não deve ser tomado como um obstáculo para o nosso objetivo, ou seja, se tornar infeliz. Como qualquer outra boa ação, a solicitude também pode ser afetada pelo pensamento negativo. Já vimos isto ao tratarmos do tema do amor. Para começar a ter dúvidas quanto ao desinteresse e à pureza de nossa solicitude, basta perguntar se não temos nenhuma segunda intenção. Então aqui o Paul Václavic já vai começar a trabalhar com essa ideia de quando você faz uma coisa boa, como desconfiar dela. Isso daqui é um tema padrão de consultório. Então, ele está falando do altruísmo. Então, muitas vezes as pessoas chegam no consultório e falam: não, porque eu ajudei Beltrano, mas depois me senti meio assim, porque fiquei me perguntando: será que eu ajudei porque eu quis? Será que eu ajudei com segundas intenções? Mas por que será que eu ajudei ele? Não é comum eu querer ajudar as pessoas e tal. Então, essa desconfiança em relação a alguma atitude, quando ela se torna um padrão crônico de pensamento, em geral, a pessoa começa a desconfiar e a desvalorizar aquilo que ela faz. Então, o ponto é sempre esse. Não é apenas o ato de desconfiar, mas sim a desvalorização que acaba vindo a partir deste comportamento enquanto um resultado dele. Né? Então, ele dá exemplos. Será que eu fiz isso para deixar um saldo positivo na minha conta do céu? Para impressionar? Para ser admirado? Para obrigar o outro a se sentir grato? Simplesmente para curar minha fossa existencial? Ele fala: você está vendo? Não existem barreiras para o pensamento negativo, pois quem procura acha mesmo. Então, isso eu acho algo interessante nesta obra e na nossa maneira de pensar. Né? O que o Paul Václavic está descrevendo aqui, nesse livro inteiro, mas especificamente falando desse capítulo, são estruturas que, quando se cronificam, ou seja, quando a pessoa sempre faz isto, ela acaba tendo transtornos mentais, como às vezes depressão, dependendo da estrutura, ela pode ter um transtorno fóbico, um transtorno obsessivo-compulsivo. Porque quando essas formas de pensar, por exemplo, sempre desconfiar daquilo que você faz de bom, sempre colocar uma dúvida, um ponto e vírgula, nunca se sentir pleno e satisfeito de ter, por exemplo, feito uma coisa boa, ou que você mesmo considera boa, ou que os outros consideram boa, é uma das formas de você, por exemplo, fazer uma visão negativa de si, que é um dos pontos importantes para um critério depressivo, ou às vezes um transtorno de fobia, ou um transtorno de ansiedade generalizada, em que a pessoa se avalia de uma forma pejorativa, seja porque ela é fraca, seja porque ela é inferior aos outros, seja porque ela não é boa o suficiente, por aí vai. Ele continua aqui falando: até o bom samaritano, que não gosta desta maneira de descobrir os verdadeiros motivos, pode fazer da ajuda ao próximo uma espécie de inferno, especialmente surpreendente para os leigos. Para tanto,
Imaginemos um relacionamento que se baseia apenas na ajuda de um ao outro, ou seja, uma pessoa ajuda a outra. Faz parte da natureza de tal relacionamento que ele só pode levar a um de dois resultados possíveis, e ambos são fatais. Ou a ajuda se torna um fracasso, ou ela é bem-sucedida. Uma terceira possibilidade não existe. No primeiro caso, ou seja, da ajuda se tornar um fracasso, até o mais obstinado samaritano ficará de saco cheio e desistirá do relacionamento decepcionado e amargurado. Mas se ele for bem-sucedido e, portanto, sua ajuda não for mais necessária, o relacionamento se romperá justamente por causa disto. Né? O sentido e a finalidade desse relacionamento terão se esgotado com isso. Então, aqui ele está colocando uma outra questão que ele fala no nível das relações humanas. Então, mesmo se uma pessoa se estrutura para ficar apenas ajudando a outra no relacionamento, se ela não consegue efetivamente ajudar aquela pessoa, ela vai acabar de saco cheio. É o que ele está colocando aqui. Ele vai falar assim, pô, meu Deus, nunca consigo fazer nada de bom para essa pessoa. Ou, ao contrário, ele é bem sucedido, mas como o relacionamento se baseia nisso, a relação acaba. Isso aqui é um preâmbulo. Ele vai falar. Exemplos práticos dessa dinâmica são fornecidos, por exemplo, por mulheres quase sempre inteligentes, responsáveis e sempre prontas para o sacrifício. Mulheres que têm uma mania fatal de querer transformar bêbados viciados em jogo ou criminosos em exemplos de virtude através do seu amor. Mulheres que até o seu fim trágico reagem ao comportamento sempre igual do seu homem com mais amor e mais ajuda. Então, esse daqui é um exemplo da estrutura que ele estava colocando anteriormente. Né? Ele dá outros exemplos mais da literatura do contrário. Né? Homens, né, numa época mais vitoriana, por exemplo, que tentavam tirar uma mulher da prostituição, tirá-la das ruas e fazê-la uma dama, etc. e tal. Ou salvar bruxas, né, na época da Inquisição, por exemplo. Tá? Tudo isso aqui é preâmbulo. Agora vai fazer explicação sobre isso. Na teoria da comunicação, este modelo de relacionamento chama-se colusão. Isto se refere a um arranjo sutil, em que procó um acordo sob certas circunstâncias bem inconsciente, ou seja, tudo isso que ele está descrevendo nem sempre é pensado de forma consciente. Um acordo ao nível das relações humanas, por meio do qual eu obrigo o outro a identificar em mim repetidamente aquilo que eu mesmo vejo em mim e que eu quero ser. Então, de novo, eu obrigo o outro a identificar em mim aquilo que eu mesmo vejo em mim e que eu quero ser. Então, eu tenho uma percepção sobre eu mesmo e eu quero que o outro veja isto que eu vejo. Mesmo que isso que eu vejo não seja exatamente verdadeiro, né? Ou ainda esteja no processo de formação. Somente através do companheiro que desempenha o papel adequado diante de nós é que nos tornaremos, entre aspas, reais. Sem ele, teremos que nos contentar com nossos sonhos, e estes são, como se sabe, apenas bolhas de sabão. Mas por que alguém estaria disposto a desempenhar esse papel específico para isto? Então ele está falando aqui a respeito deste conluio, né, deste acordo tácito, por exemplo, entre os homens de antigamente que queriam salvar as prostitutas, ou as mulheres que querem salvar o cara bêbado ou o cara criminoso da sua vida e trazê-los para um modelo de virtude, que a pessoa, no caso, o homem vitoriano ou a mulher contemporânea, que tenta fazer isso, assume uma forma de relacionamento específica, onde esta pessoa se coloca de uma certa forma o redentor, o salvador ou a salvadora, tá? E ao se colocar desta forma como salvador, essa pessoa precisa que o outro também veja isto. E é aqui que está a tragédia. Porque se eu preciso salvar, bem, eu não vou salvar uma pessoa que está bem de vida, eu preciso salvar alguém que está se ferrando. E para eu continuar sendo o salvador, essa pessoa não pode melhorar. Porque se ela melhorar, eu deixo de ser o salvador dela.
Então, é necessário que, de alguma maneira, a neurose da pessoa se mantenha para a minha também se manter. Então, ele vai falar aqui. Há 2 motivos para o outro desempenhar esse papel. O papel que ele precisa desempenhar para me tornar real é o papel que ele quer desempenhar para criar a sua própria realidade. Ou seja, óbvio, se eu quero, por exemplo, ser o salvador de alguém, talvez tenha alguém que queira ser salvo por alguém. Né? Então, talvez tenha uma pessoa por aí, louca, né, de vontade de encontrar uma pessoa que pegue ela no colo e fale, eu vou salvar e vou cuidar de você. E aí, as 2 coisas encaixam. Como cada colusão necessariamente pressupõe que o outro tem que ser, em seus próprios termos, exatamente como eu quero que ele seja, o resultado inevitável é um paradoxo do tipo seja espontâneo. Isso daqui é um capítulo anterior, tá? Se você está pegando esse vídeo pela primeira vez, tem um outro vídeo que é o capítulo... Deixa eu ver aqui... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, tá? E neste capítulo ele fala a respeito da questão do paradoxo da espontaneidade. Então, a partir do momento que eu quero que o outro seja algo, este outro está fadado ou a me obedecer ou a não ser espontâneo. Isso daqui cria uma série de relações desgastantes que estão descritas nesse vídeo do capítulo 11, tá? Mas o que ele está querendo focar aqui é a respeito da conclusão desse relacionamento. Então, a partir do momento que eu quero salvar alguém e essa pessoa quer ser salva e eu tento tirar ela deste modelo, né? Então, por exemplo, a mulher quer que o cara que é drogado, viciado em drogas, se torne um homem, um empresário de sucesso, por exemplo. Né? E eu vou salvar ele porque eu amo ele. E enquanto ela fica tentando empurrar esta nova fantasia em cima do cara, ela está tentando fazer com que ele seja algo que ele não é. E aqui a gente cai no paradoxo. Só que ela... Por quê? Porque geralmente a pessoa diz, você tem potencial para isso, então seja isso. Né? Essa ideia do potencial é muito nociva, porque se a pessoa tem potencial, por que ela não faz? Ela não faz porque, de alguma maneira, ela não deseja isso. Ela não quer. Ela está impedida por questões emocionais, inconscientes, enfim... Mas o ponto é que ela está sendo quem ela é a partir daquele momento em que ela está agindo daquela forma. Pode não ser a melhor versão dela? Pode, mas isso é uma escolha que cabe a ela. E 2. Essa fatalidade torna-se ainda mais evidente quando examinamos outro motivo que pode levar o companheiro a desempenhar o papel complementar do qual deriva a nossa sensação de realidade. Este motivo é a recompensa pelo esforço. Então, pode parecer muito simples, né? Mas sim, muitas vezes o simples é exatamente aquilo que funciona. Ou seja, às vezes a pessoa entra neste papel e ela recebe uma certa recompensa. Eu acho que é um termo psicanalítico, se eu não me engano, a recompensa secundária, né? O ganho secundário. Então, a partir deste momento, a pessoa pode até sofrer, mas ela tem um ganho secundário em se manter naquele papel para nós, por nós. Né? Então, essas correlações que ele cita neste capítulo são interessantes porque eu particularmente vejo isso daqui acontecendo o tempo todo em consultório. Né? E aí, daqui a pouco, a pessoa tá lá reclamando do outro, porque o outro isso, porque o outro aquilo, porque o outro aquele outro. Mas se o outro mudar, ela não vai conseguir ficar mais na relação. Porque essa relação, por exemplo, de salvador, salvado, ela precisa de uma pessoa que necessite de alguém. Se o outro melhorar e não necessitar mais, talvez a pessoa que é o salvador não saiba o que fazer. Geralmente, em consultório, que eu vejo que essa pessoa pode cair em depressão quando o outro muda, né? Porque daí ela vai ter que lidar com a questão interna dela do que levou ela a querer ser uma salvadora. Tá? Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado do livro, do capítulo, né? Esse livro também é sensacional, super recomendo. E vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.